Todo mundo já viu o filme Tubarão, né? Lembra daquela cena em que o Brody tá jogando a isca na água, o tubarão aparece, ele volta pra cabine e diz a Quint: nós vamos precisar de um barco maior? Pois é, você tá errado, ele não diz isso, ele diz: você vai precisar de um barco maior. Você acabou de experimentar o efeito Mandela, algo que a internet inventou pra falar de memórias falsas criadas sabe-se lá como, e que por algum motivo se espalham pra outras pessoas. O vídeo de hoje é sobre isso, mas com coisas no mundo do MMA. Algumas coisas desse vídeo foram passadas adiante durante os anos e anos, mas na verdade elas não são bem verdade. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão os 10 maiores efeitos Mandela da história do UFC. Número 10, a estreia de Joe Rogan. De tempos em tempos surge na internet uma foto de um jovem Joe Rogan ainda com cabelo e um formato de cabeça diferente, entrevistando lutadores no UFC 12. Foi a primeira vez que o comediante trabalhou com o UFC, um momento único que deu início a uma longa e ilustre carreira como o mais famoso e talvez o mais querido comentarista da história do MMA. Só que a história não é bem essa. Joe foi contratado pela SEG, empresa que era dona do UFC na época, para fazer essas entrevistas com os lutadores, mas estava gastando dinheiro demais indo a lugares como Dothan, Alabama e Louisiana para os eventos, então decidiu que era muito trabalho para pouco retorno e acabou rompendo com o UFC depois do UFC 17. Joe Rogan só voltaria a trabalhar com o UFC 4 anos mais tarde, agora sob a direção da Zuffa e a convite do novo presidente, o Dana White, a partir do UFC 37.5, numeração mais idiota de todos os tempos. Só que isso também não é verdade. Ele trabalhou nesse evento, mas depois só reapareceu no UFC 40, ao lado de Mike Goldberg. O UFC não era o foco principal do Joe, ele era só fã da parada. O programa Fear Factor rendia rios de dinheiro ao comediante na época e a princípio ele nem recebia para trabalhar no UFC. Isso mudou com o passar do tempo, assim como a sua consistência na transmissão, mas a ideia de que ele entrou no UFC 12 ficou até hoje totalmente errada. Número 9, Dan Hardy vs Herb Dean. O comentarista Dan Hardy se envolveu em um incidente na Ilha da Luta e acabou demitido do UFC, mas não foi aquela treta com Herb Dean que você acabou de pensar. Vamos começar do começo. O lugar era a Ilha da Luta, em Abu Dhabi, onde os eventos eram realizados sem a presença de fãs. Você ouvia tudo que rolava na arena, dos treinadores aos lutadores e comentaristas. Todos eles conseguiam se ouvir também, já que o silêncio imperava por lá. Em uma reviravolta incrível, Massaranduba acertou uma bomba na cabeça de Jay Herbert e deixou o representante do Reino Unido com as pernas bambas. Todo mundo ali, incluindo a equipe de comentaristas, imaginou que seria o fim da luta, mas Herb Dean permitiu que Massaranduba continuasse descendo a porrada nele por mais alguns segundos antes de acabar a luta, irritando o comentarista Dan Hardy, que gritava pra Dean parar a luta. Os dois bateram boca depois da luta e o vídeo viralizou na internet. Hardy levou um puxão de orelhas por ter se levantado e confrontado o árbitro, só que não foi isso que aconteceu. O bate-boca existiu, mas não foi Hardy quem iniciou tudo. Dá pra ver claramente o árbitro apontando pro comentarista logo após o término da luta, e foi ele que começou o bate-boca. Um incidente que levou à demissão de Hardy não teve nada a ver com isso. A treta envolveu um membro da equipe do UFC, mas isso só aconteceu quase 6 meses depois. Por algum motivo as duas histórias se misturaram na cabeça dos fãs, mas não tiveram nada a ver um com o outro. Número 8, a maior luta de todos os tempos. Ela é considerada por muitos a melhor luta que já aconteceu, mas quanto você realmente se lembra sobre Rory MacDonald vs Robbie Lawler no UFC 189? Eu tenho certeza de que você se lembra do Rei Vermelho fazendo jus ao apelido e do lábio arrebentado de Lawler, da encarada depois do final do quarto round do final da luta. Você provavelmente se lembra de Lawler quase sendo nocauteado antes disso, mas isso é normal nas lutas. Nós só nos lembramos de alguns momentos, né? Você se lembra que os fãs vaiaram os dois no fim do primeiro round? É claro que não, a verdade é que essa luta foi uma bosta no começo, quando os comentaristas usam frases como muito respeito mútuo e os dois caras são muito cautelosos, é que não tem nada de interessante rolando. Ninguém puxou o gatilho no primeiro round, umas vaias aqui, outras ali e depois vaias em uníssono ao final do primeiro assalto. O segundo round começou praticamente igual, mas a coisa começou a mudar no minuto final, quando eles trocaram algumas porradas e Lawler abriu o nariz de MacDonald, mas a luta ainda não tinha nada de incrível. Na verdade ela era bem ordinária mesmo, exceto pelo excesso de sangue naquele momento. O terceiro round foi bom, mas o árbitro Big John McCarthy ainda teve que pedir para eles trabalharem. Os socos de Lawler já estavam causando danos a Rory, mas o round em si não foi nada especial até instantes finais, quando Lawler tomou um chute na cabeça e ficou zonzo, e foi aí que o pau cantou e as pessoas começaram a gostar. O quarto round foi lendário. O lábio de Lawler se partiu ao meio e Rory enfiou a porrada. Eles se encaravam como dois assassinos no meio da jaula, então Rory caiu no início do último round. Eu não tô dizendo que não foi uma luta boa, ela teve seus momentos icônicos, um campeão renascendo das cinzas depois de tomar um pau e litros de sangue derramados, além da melhor entrada de todos os tempos, mas as pessoas definitivamente não se lembram da luta como um todo quando dizem que ela foi a melhor luta da história da MMA. Número 7, a era das lutas do dinheiro. Muitos fãs acreditam que Conor McGregor destruiu o esporte, tudo era relativamente simples antes dele aparecer, mas agora que essa super estrela apareceu, tudo ficou zoneado. Os lutadores não estão mais buscando reinados longos como campeões, e sim cinturões em várias categorias e lutas de boxe com os irmãos Paul. Eles querem lutar por cinturões que nem existem e posar ao lado do The Rock, e o pior de tudo é que o UFC acatou essa nova
ordem, manchando a legitimidade das categorias em busca do lucro e por lutas de dinheiro. Campeões ignoram a fila de desafiantes em detrimento da grana. 52 milhões de cinturões interinos foram criados só porque Conor McGregor não quis defender os seus títulos antes de lutar boxe com Floyd Mayweather. O esporte virou uma piada e nada mais tem valor, mas será que realmente foi assim que as coisas aconteceram? McGregor estragou o UFC com as chamadas money fights ou as coisas sempre foram assim desde o começo? Eu reconheço que essa tendência aumentou nos últimos anos com novos cinturões interinos inúteis, mas as lutas por dinheiro sempre tiveram mais espaço que a meritocracia no UFC. Você se esqueceu que Brock Lesnar disputou o cinturão do UFC depois de vencer só uma luta no octógono? Você se esqueceu de CM Punk e sua carreira patética? E que tal Shane Gannon sendo contratado só porque ganhou de Kimbo Slice numa briga de rua? Ou então quando o próprio Kimbo entrou no TUF? E a luta de James Toney contra Randy Couture? E que tal Ken Shamrock voltando para enfrentar o campeão Tito Ortiz anos depois do seu auge? Vamos voltar ainda mais no tempo. Que tal Tank Abbott, uma das primeiras money fights do UFC? A verdade é que Conor é o maior deles, mas o UFC sempre pensou primeiro no dinheiro. Como disse o irmão de Tommy Lee Jones em Onde os Fracos Não Têm Vez, isso não é novidade. Número 6, Gustafsson ganhou de John Jones. Se você torce do fundo do coração para que algo aconteça, é natural que tome partido na hora de avaliar essa coisa, dando a um dos atletas um peso extra quando vai julgar uma luta, e ignorando tudo de bom que o outro fez. Tá, tudo bem, todos nós somos humanos e fazemos isso, e foi exatamente isso que muitos fizeram no UFC 165, já que John Jones havia se transformado em uma espécie de vilão entre a comunidade do MMA. Nenhum de nós podia imaginar que as coisas piorariam, ainda mais na vida do jovem campeão dos meio pesados, mas John Jones já irritava muita gente bem antes de aprontar das suas. O cara suava falso e ainda teve o desastre do UFC 151 e a temporada como técnico do TUF, além do domínio absoluto no octógono e as recorrentes dedadas nos olhos dos adversários e por aí vai. Tinha uma pá de gente torcendo pra alguém ganhar de John Jones e muitos achavam que Alexander Gustafsson era o cara pro serviço. O campeão venceu por decisão unânime, mas a narrativa depois da luta é que ele tinha sido levado a águas profundas e que o sueco foi garfado. Uma revanche imediata era a única solução possível para corrigir aquele absurdo dos juízes. É verdade que Gustafsson foi bem na luta, anotando a primeira queda em John Jones no MMA e defendendo 10 tentativas do campeão. Ele arrebentou mesmo a cara de Jones. Aquela foi a primeira vez que vimos um John Jones mais vulnerável desde a tentativa de armlock de Vitor Belfort, mas a realidade é que o único round que todos os juízes deram a favor dele foi o primeiro, e o campeão fez um trabalho brilhante de ajustar a estratégia no meio do caminho para vencer a maior parte da luta, especialmente os rounds finais, só tendo perdido o terceiro round na opinião de um dos jurados. Apenas um dos 13 principais sites de MMA do mundo pontuaram a favor do desafiante, muitos deles apontaram a luta em 4 rounds a 1. Eu reconheço que foi emocionante ver alguém dar algum tipo de trabalho a John Jones, mas a verdade é que o campeão venceu aquela luta. Número 5, Maria Mazaki é um merda. O cara já virou meme a essa altura do campeonato, seja por ter permitido alguma das surras mais absurdas da história do MMA, lutas que sinceramente já deveriam ter sido interrompidas antes mesmo de começarem. Maria Mazaki basicamente foi proibido de arbitrar em eventos do UFC depois da desastrosa luta entre Valentina Shevchenko e Priscila Pedrita em Belém, virando alvo de piadas no mundo do MMA. A luta em si já tinha sido lamentável, mas o post de Dana White sobre a atuação de Yamazaki simplesmente fechou o caixão e tornou o árbitro brasileiro persona não grata. Mas a real história é outra. Yamazaki fez um trabalho péssimo naquela luta e já vacilou em outras também, como quando desqualificou Eric Silva e foi literalmente interrogado por Joe Rogan dentro do octógono, ou no caso da coquilha que sumiu antes da luta entre Trigg e Hughes. Michael Chiesa odeia Yamazaki até hoje porque ele parou a luta com Kevin Lee sem um motivo aparente. Sim, todos os exemplos são verdadeiros, ele estava na nossa lista de 10 piores árbitros da história do MMA, mas sua carreira não foi feita apenas de desastres. Até os melhores árbitros já fizeram suas cagadas, e Yamazaki é indiscutivelmente o maior árbitro de todos os tempos do Brasil e foi parte fundamental na organização do primeiro UFC no país, trabalhando com o esporte desde o UFC 20 e chegando a arbitrar disputas de cinturão no UFC. O cara literalmente arbitrou centenas de lutas no UFC, Pride, Strikeforce e WEC. Você já deve ter ficado puto com Yamazaki várias vezes. Os árbitros precisam se aposentar quando perdem a consistência e mandam mal, mas ele era um dos árbitros mais consistentes no ramo antes de ser odiado por Dana White. Número 4, Johnny Hendricks foi roubado. O UFC 167 foi uma das noites mais memoráveis da história do MMA. O maior meio médio de todos os tempos defendia seu título contra Johnny Hendricks e eles protagonizaram uma batalha emocionante, mas o resultado foi chocante, com GSP vencendo na decisão dividida. Dana White ficou boquiaberto e GSP brotou na coletiva de imprensa para anunciar que ia tirar um tempo longe do esporte. O careca arrancou os cabelos que nem tinha, exigindo que St-Pierre desse uma revanche imediata a Hendricks. E aí foi um caos completo, mas a narrativa mudou muito desde aquela noite, se criando uma alternativa paralela em que
GSP venceu e ponto final. A narrativa é que nós estávamos tão mergulhados na emoção da luta, com a chance de vermos um dos melhores da história ser derrotado, que deturpamos o que estava acontecendo diante dos nossos olhos. O papo agora é que Dana estava completamente errado sobre o que aconteceu naquela luta, mas vamos aos fatos. As lutas são pontuadas round a round e do segundo ao quinto round foi tudo bem claro. Hendricks definitivamente ganhou os rounds 2 e 4, enquanto GSP claramente venceu os rounds 3 e 5. Tudo se resume ao primeiro round. 16 dos 16 principais veículos de MMA pontuaram aquele round a favor de Johnny Hendricks, dando a vitória ao desafiante. Assistindo de novo, embora as estatísticas mostrem 19 golpes significativos para GSP e 18 para Hendricks, é impossível ignorar a contundência dos golpes e da luta agarrada naquele assalto. Não é difícil pontuar esse round a favor de Hendricks. Você precisaria fazer um malabarismo para tentar me convencer de que Saint-Pierre foi melhor, e até agora ninguém conseguiu. Johnny Hendricks ganhou aquela luta e deveria ter sido campeão do UFC naquela noite, mas não foi. E isso vai ficar para sempre marcado na história. Número 3, UFC Sem Regras. A ESPN fez um excelente documentário sobre a rivalidade entre Chuck Liddell e Tito Ortiz, e nele o jornalista Ariel Helwani menciona que a Zuffa foi um dos principais responsáveis por mudar o esporte em diversos pontos positivos, desde que comprou o UFC lá em 2001. Ariel disse que o UFC lutou para regulamentar o esporte através das comissões atléticas em vez de seguir as sombras e visto como uma rinha humana. E esse discurso é uma narrativa que sempre ouvimos ao longo do submundo do Vale Tudo, um esporte sem regras e de violência extrema. É verdade que o UFC foi promovido dessa forma em seus primeiros anos, e principalmente devido ao envolvimento de Campbell McLaren. Mas esse discurso já tinha mudado bem antes da Zuffa chegar na parada. Bob Marot e a SEG, antigos donos do UFC, tentaram desesperadamente ser sancionados pelas comissões atléticas em estados importantes. O objetivo era regulamentar o UFC para voltar à TV em um tempo em que a campanha de difamação do esporte era grande, mas era praticamente impossível dar certo. A última tentativa foi tornar o esporte legal em Nevada, mas a comissão local deixou claro que isso nunca aconteceria. A SEG criou luvas, mudou algumas coisas no esporte e criou categorias de peso, princípios básicos que formaram a base da regra que existe hoje. O que Dana White e a Zuffa fizeram foi salvar o esporte nos Estados Unidos, mas a SEG tentou fazer isso antes e não deu certo. O barco já estava afundando, mas não é como se eles estivessem fazendo mais furos. Número 2, a queda de Ronda Rousey. O colapso da carreira de Ronda Rousey muitas vezes é atribuído a uma tal mudança no estilo de luta. Essa narrativa defende que Rousey se apaixonou pelo boxe sob a batuta do treinador Edmond Tarvedgen e foi convencida de que ela era uma ótima striker, decidindo trocar porrada em pé com Holly Holm até ser brutalmente nocauteada, e que ela teria vencido se ela tivesse feito o básico e usado o judô, mas o problema é que não foi exatamente isso que aconteceu na luta com Holly. Rousey realmente tomou um pau na luta em pé no primeiro e no segundo round, mas a ideia de que ela só tentou usar o boxe contra uma das melhores pugilistas da história era pura falácia. Na verdade, a Rousey passou os primeiros 90 segundos tentando botar para baixo, chegando a encurralar a Holly contra a grade e forçar a desafiante a se defender de uma queda. Rousey chegou a conseguir uma queda e tentar uma finalização, mas a Holly conseguiu escapar mais uma vez. A partir daí, Rousey tomou uma surra na trocação e simplesmente não conseguiu mais usar o seu grappling. A cereja do bolo foi uma queda a favor de Holly no fim do primeiro assalto. Essa memória falsa nasceu depois de entrevistas do passado, quando ela enfrentou atletas com uma trocação bem pior e conseguiu vitórias na base do nocaute, mas todo mundo ignora que Rousey tentou fazer grappling 6 vezes ao longo da luta, que durou 6 minutos. Número 1, Showtime Kick. Esse foi um dos melhores nocautes da história do MMA, um momento icônico que passa até hoje na TV e será lembrado pela eternidade. Anthony Pettis estava desafiando Ben Henderson no WEC 53, uma batalha épica que poderia ir para qualquer um dos lados, até que Pettis tirou da cartola um chute que ninguém nunca viu antes. Se alguém lança um chute desses em um filme, todo mundo ia achar exagerado e irreal. O cara voou no ar, pisou na grade e acertou um chute perfeito na cara do campeão. Henderson cai estatelado no chão e a luta acaba. Pettis é coroado novo campeão do WEC e vai parar na caixa de cereais nos Estados Unidos. Só que a realidade é outra. É verdade que o chute aconteceu, mesmo que alguns pensem que foi armado. Sim, existe uma teoria da conspiração em torno desse chute, mas a parte mentirosa é que o chute nocauteou Henderson. A verdade é que a luta continuou por mais 1 minuto antes de terminar por pontos, e não estava claro que o Pettis venceria na decisão. Os dois lutadores ficaram ansiosos pelo anúncio final. É compreensível que muita gente ache que terminou por nocaute porque o momento foi tão espetacular e a cena do chute geralmente termina com Henderson caindo, mas a verdade é que esse provavelmente foi o melhor golpe da história da MMA a não render o nocaute. E aqui vai um salve para o Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E aqui vai um salve também para o Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós temos sempre vídeos semanais por aqui, deixe o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.